Prezados alunos, sejam muito bem-vindos a mais esse curso da nossa atual concursos. Curso esse voltado para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Nosso tema hoje é Direito Penal, nesse curso de exercícios edital ponta a ponta. Para quem não me conhece, permita-me apresentar. Eu sou o professor Tiago Pérez, espero aqui suprir todas as necessidades, espero esgotar o edital e tenho certeza que, se você estudar seguindo as minhas orientações, direito penal não será problema para você, você vai gabaritar a prova. Beleza, turma? Para que eu possa te ajudar nessa sua árdua caminhada, que eu tenho certeza que será de sucesso, que será vitoriosa aqui no atual concursos, veja, eu vou deixar os meus contatos. Por quê? Eventualmente, qualquer dúvida, qualquer indagação, você fique à vontade para falar comigo, ou no Facebook, ou no Twitter, ou pelo meu e-mail, turma. Então deixarei para vocês aqui os meus contatos, vou deixar também aqui a minha página na internet, exatamente para que você, nessa caminhada, se você precisar, às vezes até de uma palavra amiga, às vezes de uma orientação específica sobre direito penal, você pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. Então vamos lá, vou deixar aqui os meus contatos para você. Veja, turma, o meu e-mail é contato@professortiagoperes.com.br. Novamente, contato@professortiagoperes.com.br. O meu site é www.professortiagoperes.com.br. www.professortiagoperes.com.br. O meu Twitter é @prof.tiagoperes, @prof.tiagoperes. E o meu Facebook é facebook.com/professor Tiago Pérez, facebook.com/professor Tiago Pérez. Sem mais delongas, vamos entrar então no primeiro tópico do nosso edital, que é exatamente a aplicação da lei penal. Senhores, a aplicação da lei penal, ela está localizada lá nos artigos 1º a 12 do Código Penal Brasileiro. A aplicação da lei penal, como regra, está lá elencada, senhores, nos artigos 1º a 12 do Código Penal. E segundo, né, o nosso edital, o primeiro tópico de aplicação da lei penal são exatamente os princípios da legalidade e da anterioridade, que estou marcando aqui, ó. Eu tomei o cuidado aqui na hora de elaborar essas questões, de ser muito fiel ao seu edital, tá? E o materialzinho que você está recebendo aí também tem, além das questões, algumas observações sobre esses tópicos. Antes de adentrarmos na questão, eu gostaria de pedir licença para você, eu já vou começar a resolver os exercícios, mas para que você possa se situar no tema, eu vou explicar rapidamente o que significa o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. Então, turma, olha só que interessante. Eu preciso mostrar para você que, turma, o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade, bem na verdade, eles são o que, turma? A anterioridade é espécie do princípio da legalidade. Segundo a melhor doutrina, o princípio da legalidade, é um gênero de quais são espécies? O princípio da reserva legal, somado com o princípio da anterioridade da lei penal. Então, segundo a melhor doutrina, o princípio da legalidade, na verdade, ele é um gênero de quais são espécies? O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal, turma. Então, veja só, alguns professores ainda colocam como espécie da legalidade o princípio da taxatividade.
taxatividade. Que eu, honestamente, para a sua prova, acredito que seja suficiente você entender que a taxatividade está dentro do próprio princípio da reserva legal. Mas, professor, vamos lá, me ajuda. O princípio da legalidade está logo no artigo 1º do Código Penal. O princípio da legalidade está logo no artigo 1º do Código Penal. Quando ele fala o quê, turma? Que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia comunicação legal. Então, o artigo 1º do Código Penal ele tem a seguinte redação. Ele fala, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Bem da verdade, o princípio da legalidade é uma cláusula pétrea, porque existe a reprodução exata lá no artigo 5º, inciso 39, senhores, da Constituição Federal. Então, na verdade, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, né, turma, o princípio da legalidade é a maior proteção jurídica do cidadão. Por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Isso é o princípio da legalidade. Mas para você entender o que eu estou te mostrando aqui na lousa branca, turma, que o princípio da legalidade, na verdade, é um gênero de quais são espécies, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal, turma, significa que leia o artigo 1º do Código Penal sem as palavras anteriores e prévia. Você vai ter a seguinte redação. Não há crime, sem lei que o defina. Não há pena sem cominação legal. O que é isso? É o princípio da reserva legal. Tá, professor? Não entendi ainda. Então, eu vou te explicar. O artigo 1º do Código Penal está falando para a gente que só pode criar crimes e cominar penas a lei no sentido mais estrito, mais reservado da palavra lei. E aí você precisa conhecer o artigo 22 lá da Constituição Federal, onde está escrito o quê? Que compete apenas à União, através do seu poder legislativo federal, o que, turma? Legislar sobre direito penal. Então, o princípio da reserva legal, veja, diz que só leis que são criadas pelo poder legislativo federal, ou seja, pelo Congresso Nacional, podem criar crimes e cominar penas. Logo, o princípio da reserva legal fala que o crime só pode ser criado por lei complementar e lei ordinária, que são as leis que emanam do Poder Legislativo Federal. Né, turma? Claro, as emendas constitucionais também, mas elas não criam crimes propriamente dito. O máximo que a emenda constitucional pode fazer é um mandado de criminalização, para que a legislação infraconstitucional regule aquele crime e comine aquela pena. Perfeito? Isso é o princípio da reserva legal, que é o que? Legalidade é reserva legal mais anterioridade. Reserva legal significa que só a lei, no sentido mais estrito, mais reservado da palavra lei, pode criar crimes e cominar penas. E segundo a Constituição Federal, lá no artigo 22 caput, quem pode legislar sobre direito penal? Apenas a União, através do seu poder legislativo federal. Ou seja, só lei complementar e lei ordinária podem criar crimes e cominar penas. Essa é a regra. Mas você também tem que conhecer a exceção. A exceção está no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, aonde, veja, os Estados-membros podem criar crimes e cominar penas? Como regra, não. A não ser que eles sejam autorizados pela União através de lei complementar. Então, quem pode no Brasil criar crimes e cominar penas? Apenas a União através do seu Poder Legislativo Federal. Salvo se a União, através de lei complementar, autorizar os Estados-membros a o quê? Criar crimes e cominar penas. Perfeito, turma? Agora, e a anterioridade? Não basta ter a lei que foi criada pelo Poder Legislativo Federal como regra. Essa lei tem que ser o quê? Anterior ao momento da prática do delito. Deu para entender? O tempo do crime a gente vai estudar daqui a pouco, que é o momento da ação ou omissão. Certo? Ou seja, para que essa lei possa ser aplicada ao réu, princípio da anterioridade. Essa lei tem que estar vigente antes da prática do crime pelo réu.
Beleza, turma? Isso é o princípio da legalidade. Legalidade é reserva legal mais anterioridade. O princípio da taxatividade, que alguns colocam como um princípio autônomo, outros autores colocam como, né, inerente à reserva legal, ele fala que não basta ter a lei, que não basta que ela seja anterior. Essa lei ainda, ela tem que ter o quê, turma? Ela tem que ter taxatividade, ou seja, ela tem que ser clara, ela tem que ser completa ao ponto de não permitir, turma, não permitir aqueles tipos penais que você não consegue aplicar ao caso concreto, porque falta o quê? Elementos, faltam descrição do delito ao ponto de você possa entender qual é aquela situação definida, certo, turma? Ao ponto de você poder aplicar a lei de uma forma o quê? Sem segurança jurídica, né, turma? Veja, como alguns professores dão aquele, né, exemplo, né? O que seria, no Estado nazista tinha uma lei, praticar uma conduta contra o sentimento sadio do povo alemão. Isso é taxatividade? Não, turma. Olha o grau de abstratividade da norma. O que é? Sentimento sadio do povo alemão. Então essa lei seria o quê? Inconstitucional, porque feriria para uns a reserva legal, para outros a taxatividade. Porém, não importa. Seja reserva legal ou taxatividade, veja, está ferindo qual princípio? O princípio da reserva legal. Muito bem, agora a gente volta para as questões, começando, né, para valer agora as questões, porque agora você já entendeu uma breve explanação do que é o princípio da legalidade, né, turma? O princípio da legalidade e a junção do princípio da reserva legal com o princípio da anterioridade. E a gente começa então, ó, com uma primeira questão. Assinale a alternativa, olha lá, correta. Então aqui, antes da gente começar a resolver essas questões, eu preciso te ensinar algumas técnicas de resolução de questões. A minha dica sempre é, quando você for fazer a prova, sempre tente no enunciado grifar o que a prova quer. Se ela quer, por exemplo, que você assinale a alternativa correta ou incorreta. Por quê, turma? Porque quando você faz uma prova muito extensa de múltipla escolha, quando vai passando o tempo, primeiro você começa a cansar. Então, quando você não grifa o que a prova está te pedindo, você está correndo o risco do seu cérebro te mandar uma informação errada. Porque você está toda hora procurando dentre as alternativas a correta. Chega uma hora que a prova começa a falar a incorreta. Só que o seu cérebro, se você não avisar para ele de uma forma clara que você está procurando a incorreta, você está tendente a assinalar logo a letra A. Porque o seu cérebro vai ler a correta e você vai assinalar. Então eu sempre falo, independentemente da prova perguntar a correta ou a incorreta, porque a recíproca também pode ser verdadeira, 3, 4 questões seguidas de incorreta, você marcar logo no enunciado da questão se você quer a correta ou a incorreta, para que o seu cérebro entenda, você mande essa informação do que, turma? Que ele tem que procurar a correta ou a incorreta. Aqui nessa não dá, mas além disso eu sempre falo para o aluno marcar do lado do enunciado o que, turma? O tema central da questão. Então aqui não dá para fazer isso, por quê? Simplesmente a prova está falando, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, emanada do Poder Legislativo, definindo o crime e a pena, sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. Vamos lá. Alternativa B. A analogia como forma de autointegração da lei pode ser amplamente aplicada no âmbito do direito penal. Alternativa C. O princípio da legalidade admite, por exceção, a revogação da lei pelo direito consuetudinário, que seria o direito costumeiro. E a alternativa D, o postulado da taxatividade, consequência do princípio da legalidade, que expressa a exigência de que a lei penal incriminadora seja clara, certa e precisa, torna
ilegítima as normas penais em branco. Muito bem, turma. Agora que nós lemos a questão inteira sobre o princípio da legalidade e da anterioridade, vamos começar a analisar alternativa por alternativa. Por quê, senhores? Você tem que entender que quando a gente faz um curso de resolução de questões, como é o nosso caso, não adianta você entender por que a alternativa B, C, A, D, sei lá, é a correta. Para você efetivamente estudar e esse curso fazer efeito, você precisa entender que as respostas às alternativas erradas também estão te ensinando. Então aqui eu vou começar um pouquinho diferente. Eu vou começar de baixo para cima, ou seja, eu vou começar explicando a alternativa D. Depois a C, a B e por último a A. Então vamos lá. Vamos lá. Letra D, alternativa D. O postulado da taxatividade, que eu te mostrei lá. Consequência do princípio da legalidade. Até aqui a alternativa está correta. Eu te mostrei que o princípio da legalidade é um gênero. De quais são espécies? Os princípios da reserva legal e da anterioridade. Para a parte da doutrina, o princípio da taxatividade também é autônomo. Mas para a outra parte, a taxatividade está dentro da reserva legal. Não interessa. Seja uma ou outra corrente doutrinária, a taxatividade está dentro do princípio da legalidade? Sim. Então aqui, ó, o postulado da taxatividade, consequência do princípio da legalidade, tá tudo certo. Que expressa a exigência de que a lei penal incriminadora seja clara, certa e precisa, ou seja, exatamente, ó, a taxatividade que está dentro da legalidade, eu falei para você, ó, ele expressa que a lei seja o quê? Clara, certa e com precisa. Veja, ela torna ilegítima as normas penais em brancos. Certo ou errado, professor? Errado. Ela não torna ilegítima as normas penais em branco. Ela não torna ilegítima as normas penais em branco. O que matou, então, a alternativa D é falar que as normas penais em branco são ilegítimas, são inconstitucionais. Está errado. As normas penais em branco são aquelas normas que necessitam de complementação. Certo, turma? Se elas precisam de complementação e esse complemento tem a mesma natureza legislativa, a gente fala que a norma penal em branco é homogênea. Se o complemento possui natureza legislativa diversa, a gente fala que a norma penal em branco é heterogênea. Como, por exemplo, a lei de drogas, que é complementada pela portaria 344 da Anvisa. Portaria complementando uma lei ordinária. Norma penal em branco, o quê? Heterogênea. Agora, os crimes praticados contra a administração pública, por funcionário público contra a administração pública, como, por exemplo, o peculato, é uma norma penal em branco homogênea. Por quê? Quem complementa o artigo 312, que fala do peculato? O próprio Código Penal, o artigo 326, que traz aquele conceito, 327, perdão, que traz aquele conceito de funcionário público para fins penais. Veja, turma, veja, a norma penal em branca, ela é constitucional, ela é legítima, porque ela precisa ser complementada, mas ela não é, turma, imprecisa, ela não é obscura, ela não é incerta, ela é certa, ela só precisa ser o quê? Complementada. Então, a taxatividade torna inconstitucional, torna ilegítima as normas penais em branco? Negativo. Negativo. Então, a letra D está o quê, turma? Incorreta. Letra C de casa, vamos lá. O princípio da legalidade admite, por exceção, a revogação da lei pelo direito costumeiro. Certo ou errado? Errado, turma. Claro que está errado. Turma, a alternativa C de casa. Por que a alternativa C de casa está errada, professor? Por uma questão muito óbvia. Veja, acompanha comigo o raciocínio. A lei, ela só é revogada por outra lei. A lei, como regra, uma das características da lei é que ela tenha vigência o quê? Indeterminada. Porque ela vai ter vigência, ela vai produzir efeitos até que outra lei venha e a modifique ou a revogue. Quem fala isso pra gente são as normas de introdução ao direito brasileiro. Logo,
Veja, o princípio da legalidade admite que a lei seja revogada por um costume? Não, turma, não. A alternativa C de casa está o quê? Errada. Vamos ver a alternativa B. A analogia como forma de integração da lei pode ser, olha só, amplamente aplicada no direito penal. Certo ou errado, professor? Errado. A alternativa B também está errada. Por que a alternativa B está errada, professor? Porque, veja, a questão começou bem. A analogia como forma de autointegração da lei, veja. A analogia é uma forma de integração do sistema. O sistema não pode ser lacunoso. O juiz não pode negar o seu dever, poder e atividade jurisdicional alegando que falta lei ao caso concreto. Então, quando se falta lei, ele tem que procurar as formas de integração. Quais sejam, turma? A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito e, para alguns, ainda a equidade. Mas no direito penal, a analogia, que é você, naquela lacuna, pegar uma lei que regula caso concreto parecido, né, turma, semelhante, ela pode ser aplicada no direito penal? Pode, mas apenas para beneficiar o réu. Então, no direito penal, a analogia admitida é apenas aquela famosa analogia in bonam partem, ou seja, analogia que seja aplicada em favor do réu. O que torna a alternativa B errada. Lê de novo. A analogia como forma de autointegração da lei pode ser amplamente aplicada no direito penal? Não é amplamente. É só a favor do réu. É admitido no direito penal a analogia in malam partem, ou seja, desfavorável ao réu? Não. Então a analogia não é admitida de forma ampla. Então é óbvio que a alternativa A, o que eu fiz, turma? Eu deixei por último, porque ela de cara é a alternativa correta. É a alternativa A correta. É ela que é a correta. Veja por quê. O princípio da reserva legal pressupõe a existência da lei anterior. Claro! Princípio da legalidade é reserva legal mais anterioridade. A reserva legal, a lei tem que ser o quê? Criada pelo Poder Legislativo Federal, lei complementar e ordinária. E para respeitar o princípio da legalidade, essa lei ainda tem que ser o quê? Anterior. Emanada do poder o quê? Legislativo Federal. Definindo o crime e a pena. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. Certo ou errado, professor? Certíssimo. Mas, professor, eu não entendi. Por que medida provisória não pode criar crimes e combinar penas? Porque, turma, medida provisória é um ato do poder executivo federal, ou seja, quem faz a medida provisória é o presidente da República. E o que eu te ensinei? Que a reserva legal exige que quem crie crime e comine a pena é quem, turma? O Poder Legislativo Federal, ou seja, o Congresso Nacional, que faz como regra emendas constitucionais, leis complementares e leis ordinárias. Quem faz aí a medida provisória é o presidente da República. E medida provisória pode criar crimes e combinar penas? Não. Então veja, alternativa A. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, ó. De lei anterior, emanada do poder legislativo, definindo o crime e a pena. Sendo, portanto, correto, lícito afirmar que as medidas provisórias, olha lá, ó. Vou até trocar a cor da caneta, ó. Não podem definir crimes e impor penas. Perfeito. Alternativa A, então, está correta. Beleza, turma. Vamos à questão, então, de número 2. Ainda sobre o princípio da legalidade. Vamos lá. O presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio, olha lá, de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei sem impugnações. Com base nos dados fornecidos, assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Então, de novo, ó, o cerne da questão agora dá, ó.
Você tem que marcar a prova que é que você acha a correta e qual que é o tema principal da questão. Criação de um crime. Criação de um crime por meio de medida provisória. Bom, você já sabe a resposta. Medida provisória pode criar crimes e combinar penas? Não, porque fere o princípio da reserva legal. Consequentemente, fere o princípio da legalidade. Veja, senhores. Letra A. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertida em lei. Certo ou errado? Errada. Nós temos uma inconstitucionalidade formal, né, turma? Por que uma inconstitucionalidade formal? Porque o presidente da República não pode criar crimes. Por mais que essa medida provisória tenha sido convertida em lei, nós temos uma inconstitucionalidade aonde? No início do processo legislativo. Tá? Então a alternativa A está o quê? Errada. B. Não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. Errado. Lembra, artigo 22, caput da Constituição Federal. Só pode criar crime e combinar penas, ou seja, legislar sobre direito penal, o Poder Legislativo Federal. E o que o Legislativo Federal faz? Emendas constitucionais, que na verdade elas não vão criar crimes, elas vão criar os mandados de constitucionalização, leis complementares e leis ordinárias. Medida provisória, quem faz? Presidente da República. Então, é inconstitucional. Né, turma? Fere o artigo 1º do Código Penal e também o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Portanto, uma cláusula pétrea, inclusive. Letra C. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória, ó. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória, né, turma? Perfeito! Alternativa C, então, está o quê? Corretíssima. Vamos ver o erro da alternativa D. A ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Cuidado com a alternativa D. Por que a D? Por que a D está errada? Porque, olha só, o presidente não pode criar o crime por medida provisória, mas ele pode sim fazer uma proposta legislativa. Ele não pode fazer uma proposta? Pode. O que ele não pode é criar. A diferença é essa. A medida provisória está fazendo o quê, turma? Está criando o delito, mesmo que ela seja convertida em lei. Então é por isso que a D está errada. A D está errada porque, ó, a ofensa ao princípio da reserva legal começou certo a questão, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa do projeto de lei em matéria penal. Não, ele pode iniciar. O que ele não pode é criar. Para criar, quem tem que criar? O Congresso Nacional. Tá bom, turma? Beleza? Questão de número 3, turma. Vamos lá. Determinado Estado, membro da Federação, editou lei excepcional em 1º de março de 2011, criminalizando a conduta de utilizar telefone celular no interior de agências bancárias. Então, com base no relato acima, assinale a alternativa correta. Sempre, ó, grifa o que a prova está pedindo para o seu cérebro entender que você tem que procurar a correta. E depois marca em cima ou ao lado. Qual é o cerne da questão? Aqui a prova quer saber. O Estado membro criou um crime. O que eu te ensinei? Como regra, os Estados membros podem criar crimes e combinar penas? Não. Como regra, só pode criar crimes e combinar penas a União através do seu poder legislativo federal. Ou seja, só pode criar crimes, leis complementares e leis ordinárias. Os Estados membros podem criar crimes e combinar penas? Como regra, não. Mas tem a exceção do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, que os Estados membros, quando autorizados pela União através de lei complementar, aí eles poderão criar crimes e combinar penas.
Beleza? Então vamos lá para as alternativas. Não será aplicada ao fato praticado durante sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Não será aplicada ao fato praticado durante a sua vigência, cessadas as circunstâncias que a determinaram. Tá certo ou tá errado a alternativa A, professor? Tá errado. Por quê? Porque aqui você precisa conhecer também, para responder essa questão, a alternativa A exige que você conheça o artigo 3º do Código Penal, que fala das leis excepcionais e das leis temporárias. Veja, turma, as leis excepcionais e as leis temporárias, elas são uma exceção àquele princípio que eu te falei da continuidade da lei. O que eu falei? Uma lei, como regra, ela não é temporária e nem excepcional. Logo, a vigência dela é indeterminada. Ela tem vigência, ela produz efeitos, ela tem validade, até que outra lei venha e a modifique ou a revogue. Só que as leis temporárias e as leis excepcionais, elas são diferentes. Por quê? Porque elas são autorrevogáveis. Por quê, turma? A lei temporária é aquela lei que tem o quê? Data certa para começar, e logo quando a lei entra em vigor, falando, essa lei produz efeitos do dia 1º de janeiro ao dia 30 de julho, por exemplo. Ou seja, ela já nasce com a data certa para morrer. A lei excepcional, ela não tem uma data certa para morrer, mas ela foi criada em um período de excepcionalidade. Logo, quando acabar o período de excepcionalidade que deu razão de existência da lei, essa lei morre junto com o período de excepcionalidade. Como, por exemplo, cria-se uma lei para regular uma situação que o Brasil entra numa guerra. Acabou a guerra, se essa lei foi criada de forma excepcional porque nós estamos em guerra, quando acabar a guerra, essa lei faz o quê? Deixa de existir. E a alternativa A está falando que a lei excepcional não será praticada ao fato praticado, ou seja, ao crime, durante a sua vigência, quando for cessada as circunstâncias que a determinaram. Então veja só, se a lei temporária e a lei excepcional, a gente sabe que uma hora ou outra ela vai deixar de existir, por que eu vou respeitar essa lei? Se quando acabar a lei, quando essa lei for autorrevogada, né, porque ela se revoga sozinha, quero deixar claro, vai deixar de ser crime. Veja, então ninguém vai respeitar. Logo, qual é a característica de uma lei excepcional? Uma lei excepcional, ela tem duas características. Uma delas você já entendeu. Elas são autorrevogáveis e elas também são o quê? Ultrativas. O que o professor Fernando Capês nos ensina? Que essa lei tem efeito carrapato. A lei excepcional e a lei temporária, o fato gruda na norma e não larga jamais. Ela é ultrativa, efeito carrapato. Logo, essa lei excepcional, mesmo quando ela for autorrevogada, o crime continuará existindo para os fatos praticados durante a sua vigência. O que torna a alternativa A de amor o quê, turma? Errada. Beleza? Alternativa B. É inconstitucional por força do princípio da culpabilidade? Essa lei estadual que criou um crime é inconstitucional por força do princípio da culpabilidade? Não, turma. Ela poderia ser inconstitucional por força de qual princípio? Da legalidade. Por força de qual princípio? Da reserva legal, não da culpabilidade. Então a B de bola também está o quê, turma? Errada. Alternativa C de casa. Ela é inconstitucional porque somente a União pode legislar em matéria de direito penal. Certo ou errado? Certo. O Estado-membro só poderia criar o crime se ele tivesse autorização da União através de lei complementar. Como o exercício não te trouxe esse dado, significa que um crime criado pelo Estado-membro, o que ele é? Inconstitucional, porque somente a União pode legislar sobre matéria de direito penal. Beleza? Então a alternativa C de casa é a correta. E a D? Essa lei poderá retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência por força do brocardo indúbio pro societate? Claro que não.
O princípio da legalidade não é reserva legal, mas anterioridade. O que significa que essa lei só vai ser aplicada para os fatos praticados depois da sua entrada em vigor. Ela pode retroagir? Não. Ela aqui esbarra no princípio o quê? Da anterioridade da lei penal. Veja, a lei penal, quando ela é pior para o réu, ela é irretroativa, por força do princípio da anterioridade, que está dentro da legalidade. A lei só pode ser aplicada, a lei penal, aos fatos praticados após a sua entrada em vigor. Então, ó, ela pode ser aplicada a fatos anteriores, a crimes anteriores à sua vigência? Não, porque ela esbarra no princípio da legalidade. Agora, não na reserva legal, ela esbarra no princípio da anterioridade da lei penal. Perfeito? Então, a única correta é a alternativa C de casa. Senhores, é isso aí. Nós terminamos esse primeiro bloco. Espero que você esteja gostando. Não desista. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Me acha aí no Twitter, no Facebook. A gente vai mantendo contato. Eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai ser aprovado. Beleza, turma? Então, nesse primeiro bloco, estudamos o princípio da legalidade. Nos vemos no bloco 2. Até mais.